fato candidato no ano que vem em Minas Gerais? Olha, hoje foi uma visita de amigo, né? Não uma visita política. Obviamente foi tocado ali o assunto a respeito de temas políticos, sobre, por exemplo, Minas Gerais, mas ainda em definições. Obviamente, o tema mais importante que nós temos agora é a anistia. A gente sabe que tem pessoas presas, né, com penas desproporcionais, com penas injustas. Se alguém conseguir me falar aqui um corrupto que está preso aí 17 anos, ou algum corrupto que está usando tornozeleira eletrônica, né? Eu quero saber, porque de fato, para mim, essas penas só estão sendo aplicadas para quem estava ali no dia 8. E no caso dele, pior ainda, sendo bem sincero, talvez algo que eu vou falar aqui possa ser pesado, mas é a realidade. Alguém quer ver o Bolsonaro morto. Essa é a realidade. Porque quais crimes que ele cometeu? Vamos lá, elencaram 5. Abolição violenta do Estado, golpe de Estado. Como que uma pessoa dá um golpe sem estar presente? Ah, Nicolas, ele mandou ordens. Tá, foram pegos mais de 1.000 aparelhos ali com as pessoas do dia 8. Qual foi a ordem factível que ele deu para poder acontecer aquele tumulto ali do dia 8? É um crime impossível. É como eu querer te envenenar com um copo de água potável. Como? Ele fez toda a transição, inclusive foi dito que foi uma transição tranquila com o governo Lula. E os outros crimes que foram elencados ali, dano ao patrimônio público, como horas que o Bolsonaro fez dano ao patrimônio público? Organização criminosa armada, não foi ali coletado nenhum tipo de arma de fogo, pelo contrário, tinha um badoque e tinha até mesmo ali vendedor de algodão doce no meio de um golpe. Me mostre uma foto, caramba, no mundo inteiro, que tenha um vendedor de algodão doce no meio de um golpe de Estado. As pessoas estão perdendo. CNN. O senhor poderia falar um pouco sobre a visita? Como é que está o ânimo do presidente? Parece que o filho Flávio também estava presente, né? Vocês almoçaram. O senhor poderia falar um pouco da visita em si, como ele está no momento? Claro, falo sim, só vou finalizar e já te respondo. As pessoas estão perdendo a capacidade de olhar para o próximo com empatia e perceber que enquanto estão aqui discutindo de forma política um monte de coisa, tem gente pagando um alto preço ali dentro da cadeia por crimes que não cometeram, principalmente Jair Bolsonaro, que se estivesse aí na rua com certeza era candidato a presidente ano que vem. Agora, com relação à visita, o presidente está numa situação que, confesso, se for para a cadeia, eu acho que tem dificuldade de permanecer vivo. Como eu disse, para mim, alguém, e não vou dar nomes aqui, porque senão daqui a pouco eu posso estar preso também, né? Alguém está querendo que ele morra aqui dentro. E conversamos, ele está com a mente forte, o corpo dele, fisicamente, né, passa obviamente por dificuldades, principalmente por causa da facada. Facada que o pessoal esqueceu, né, coloca como se nem tivesse existido. Mas conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. E, enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para a cadeia amanhã, ele pode ir para a cadeia e depois morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a indefinição é justa, dado o momento que nós estamos vivendo. Ele está com crise de soluços? Como é que está o Está com bastante crise de soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu, dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque está com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está, então a situação está muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. Essa pessoa que o senhor disse que quer ver o Bolsonaro morto é um ministro do STF, é isso? Quem é essa pessoa? Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Foi quem? Então assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro
é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ah, Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime ninguém está fechado. conformado em estar preso. A gente enfrenta, né, a prisão, e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer, nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi por corrupção. Os outros condenados, né, que Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade, o Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Não tem nada a ver. Deputado, o que Nessa visita, o senhor disse, claro, ninguém se conforma com uma prisão, mas foi falado da estratégia jurídica, a defesa vai entrar com algum recurso, foi falado sobre Não, isso aí, o doutor João até estava também presente, chegou um pouco depois, mas isso aí é com a equipe jurídica do presidente Bolsonaro, eu não vou interferir. Ele pediu que o senhor seja candidato de fato ao governo, você já decidiu? Não houve esse pedido. O governo de Minas é complexo, porque a gente sabe que é um estado que precisa continuar não tendo o PT ali à frente. A gente sabe o que a gente, mineiros, a gente sabe o que a gente passou com o governo do PT ali à frente de Minas Gerais. E a gente sabe que o cenário está difícil por conta dessas indefinições. Quem será o presidente da República? Né? Quem será o presidente da República? A gente não sabe. Então isso dificulta as articulações com os outros demais partidos. Hora nenhuma ele me pediu para que eu fosse candidato a governo de Minas, pelo contrário. Talvez é loucura que eu vou falar aqui agora, porque qualquer político, digamos assim, do sistema se candidataria no meu local. Eu estou primeiro nas pesquisas, tenho uma rede social mais forte do Brasil em âmbito político, tenho vigor, tenho juventude, mas eu creio que eu posso trocar o presente pelo futuro, porque é necessário ter estrutura para poder enfrentar aquilo que eu irei enfrentar. Porque é como se eu fosse me candidatar a ser um piloto de avião, sendo que os passageiros estão colocando dedo no meu olho, querem que o avião caia. Então, muitas coisas que possam acontecer, talvez não vai ser culpa minha, mas eu sei como é que toca. Eu sei como é que a banda toca. Já estou tempo suficiente para saber que os erros que você comete não são erros que a mídia, por exemplo, vai compreender como erros, e aquilo que você não cometer, eles vão falar que você cometeu. Então, por exemplo, está rolando aí uma operação gigantesca lá em Minas Gerais, várias pessoas presas e tudo. Teve uma cartolina que foi apreendida ali e tinha um nome lá em cima. Alguém sabe qual é o nome que estava lá em cima no esquema de corrupção? Lá em Minas Gerais? Alguém sabe? Real, é uma pergunta séria. Rodrigo Pacheco. Eu aposto o que for que não vai dar nada. Então você acha que num governo meu, eu tô lá na frente, você acha que eles não vão enfrentar Deus e o mundo para poder me derrubar? Eu não vou cair nessa. Então, se eu for enfrentar algo, eu vou enfrentar com estrutura, com time, me preparar. Tenho 29 anos apenas e sei que as prioridades agora não são eleições de fato. É a gente garantir a anistia. O senhor falou anistia, exatamente. Tem possibilidade de ser votado? O presidente Hugo Mota sinalizou ou só a oposição quer pressionar? Tenho um pedido dia e noite para o Hugo Mota para poder pautar a anistia. Inclusive, da forma que vier, e a forma que vier, nós vamos trabalhar para poder chegar naquilo que nós queremos, que é uma anistia de fato ampla. Isso aconteceu anos atrás aqui, com crimes, inclusive de guerra, crimes de morte, pessoas que sequestraram bancos, sequestraram carro forte, e agora não pode anistiar pessoas que, gente, não é uma metáfora, tá? Como a picanha, não. É real. A mulher escreveu, perdeu o mané numa estátua com batom e tomou 17 anos de cadeia. Alguém que já enfrentou uma cadeia, sabe o que é entrar dentro de uma cadeia? Eu já fui. E eu sei como é que é. Eu sei como, nunca estive lá presente com um criminoso, graças a Deus, e nem nunca você, mas você entra lá dentro e você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é um local de bandido, de criminoso. Não é local de gente que pegou um batom e escreveu perdeu o mané horas. Então, assim, a gente está chegando num estado no Brasil que, confesso, é inédito. Eu converso com vários grandões da política assim, todo mundo fala, não sei o que está acontecendo. Parece que nada nesse país é suficiente para as pessoas abrirem os olhos e ver que a gente está caminhando para um fim. Daqui a pouco vai chegar a acontecer o Brasil virar igual El Salvador. Facção dominando tudo e tendo que ter um Estado que vai tomar decisões mais fortes. Então, assim, confesso, o futuro do nosso país está muito nebuloso. Tanto as eleições, adianta ter eleições com uma condução igual teve o Alexandre de Moraes? Ainda bem que não vai ser ele. Nós sabemos que
as eleições de 2026 pode ocorrer a mesma coisa que aconteceu em 2022. Mas o que os parlamentares estão pretendendo fazer em relação a isso? Porque nós sabemos que o risco é muito grande. Infelizmente, essa é a verdade e a população sabe disso e precisa de uma liderança para que resolva essa situação. Olha, o que você faz contra um tirânico? Quais armas você tem contra uma antidemocracia? O Rui Barbosa poderia ressuscitar que não ia adiantar nada. Você acha que a inocência do Bolsonaro não está sendo colocada, digamos assim, já foi provada por falta da competência de advogados? Claro que não. São advogados competentes, defesa robusta, pessoas sérias, mas não adianta. Quem domina e quem tem a caneta na mão hoje é praticamente um cara. Esse mesmo cara está indo lá no Rio de Janeiro, querendo saber o que está acontecendo com a operação no Rio de Janeiro. Então, assim, o parlamento foi reduzido, nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Eu não tenho. Senão amanhã eu vou para a cadeia. Então não há o que fazer contra uma ditadura. Se alguém tivesse solução aí, me apresenta, que eu faço. Agora, fica muito fácil querer cobrar algo, sendo que nós meio. É como se o meu time, caramba, tivesse 11 jogadores de um lado e o outro time tem 22 jogadores, tem 30 jogadores e o juiz é deles ainda. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, escuta o que eu estou te dizendo. Nós estamos a passos largos a um ponto de que acabou a democracia aqui no nosso país, repito, acabou. Aí vem uns retardados falar comigo assim, ai, que democracia é essa que você continua falando, que a direita continua falando? A democracia é essa que todos os candidatos da direita no mundo sofrem perseguições e quase são mortos. Democracia é essa que eu, parlamentar, tenho quase 100 processos, nenhum por corrupção e vários por fala. Democracia e ditadura é essa que eu tenho um processo lá no STF, qualquer hora eles podem desengavetar e falar, você vai preso. Por quê? Porque eu fiz lavagem de dinheiro, porque eu cometi rachadinha? Não, pô. Porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu não posso falar que o céu é azul, que o pipoqueiro faz pipoca, mas não. Deputado, falando em candidato, ele falou em uma preferência de candidato à presidência no ano que vem, uma vez que ele está eleito? Não tem, digamos assim, preferência, as coisas ainda estão conversando e acho que estrategicamente também o Bolsonaro tem que manter assim, porque a gente sabe como é que funciona o meio político e se ele falar alguma coisa pode ser descartado ali politicamente. Então ele tem que segurar, obviamente, ver como é que as coisas vão acontecer e nós vamos fazer o máximo, pessoal, para poder fazer com que o Bolsonaro volte. Você, e mais uma vez, você não precisa gostar do Bolsonaro. Você não precisa concordar com tudo com ele. Eu não concordo com tudo com o Bolsonaro. Eu não concordo nem tudo, nem com a minha mãe eu vou concordar com o político. Agora, você precisa compreender que as coisas estão desbalanceadas. Imagina se uma COP, que era um evento para poder defender o meio ambiente, na época do Bolsonaro pegasse fogo. Na época do Bolsonaro, as queimadas na Amazônia foi menor, e eles botaram a culpa no Bolsonaro. Agora, nas épocas do Lula, que teve recordes de queimadas, a culpa só não é do Bolsonaro, que ele não está solto. Porque se ele estivesse na rua, ele ia falar que o Bolsonaro foi lá e botou um botijão de gás lá para explodir. Você tem nada no Brasil seguindo. Mas ainda assim as pessoas, infelizmente, ficam enganadas e muita gente cúmplice do que está acontecendo. Eu espero que ano que vem, esse ano, com a anistia sendo aprovada, ano que vem a gente tendo uma boa margem no Congresso, principalmente no Senado, principalmente ali na Câmara, que a gente consiga reverter e reequilibrar os poderes aqui no nosso Brasil, porque infelizmente hoje só é um cara que comanda. Deputado, Certo? na direita, ele comentou algo sobre isso, isso atrapalha a tramitação da anistia no Congresso e a relação com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem criticado o senhor ultimamente? Então, gente, dentro da casa de vocês, não tenho dúvidas, dentro do seu relacionamento, amizades, você tem diferenças, você tem ali desavenças. Eu acho que agora é momento de unidade, eu acho que a gente tem que ganhar as eleições ano que vem. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula e tudo isso eu acho que são coisas que têm que ser colocadas de forma interna. Vocês podem perceber que eu não comento, eu não respondo, afinal de contas eu sei o que o Bolsonaro representa principalmente e o que a direita representa para esse país. Enquanto as pessoas estiverem trabalhando, ela não vai ter tempo para poder ficar brigando. Então vamos continuar trabalhando e ano que vem a gente, se Deus quiser, vamos retomar o Brasil para os rumos certos.